Boa noite, graça e paz de Jesus para si e para sua família. Espero que você esteja bem. Hoje eu passo aqui para dar sequência ao nosso estudo, né, e também dar alguns esclarecimentos. Dizer que eu não sou nenhum especializado em alguma área de teologia, sou apenas um estudante da Bíblia, né? E também sou apenas um cristão, buscador do significado do Evangelho de Jesus Cristo. Se você é uma dessas pessoas que quer saber o verdadeiro significado do Evangelho e da sua prática, né, na vida diária, se você é uma das pessoas que está interessada em se aprofundar no conhecimento da identidade da pessoa de Jesus, seja bem-vindo à nossa série, né? Toda semana nos propusemos a carregar um vídeo, né? A fazer um vídeo em prol da nossa série, atendendo também às nossas condições de internet que não nos ajudam muito, né? Mas com os poucos meios que tiverem à nossa disposição, nós faremos possível de poder passar, né, no nosso canal alguns vídeos. Temos poucos inscritos ainda e dentre os inscritos são poucos que visualizam, né, vêm, mas é mesmo assim como todo projeto. Ainda estamos na fase embrionária e é isso aí. É próprio que isso aconteça, atendendo também a nossa dificuldade de internet no nosso país. São poucos, até como eu mesmo, né, encontro dificuldade em poder assistir certos vídeos, né? Ok, mas vamos ao que nos interessa. No encontro passado, nos encontros passados, nós nos concentramos muito em Gênesis, já se vão cinco encontros. O primeiro tema falou sobre Deus como Criador. Enfatizamos que quando o assunto é sobre Deus, é bom quando olhamos para o Pai como aquele que é o Criador de todas as coisas e que nós não estamos aqui em vão, não estamos aqui por acaso. Temos um Criador. E é interessante vermos que o Evangelho não começa com pecado. O Evangelho começa com a consciência de um Deus, do Deus que é o Criador de todas as coisas. Depois, no segundo tema, nós falamos do Deus que compartilha e inclui de seu ser e do seu ter com o homem, nos faz participar da sua própria identidade e do que ele tem. O terceiro, nós falamos que Deus é o Pai que não nos alimenta falsas expectativas. Quantas vezes nos achamos decepcionados por Deus, né? Porque supostamente Ele falou alguma coisa ou prometeu alguma coisa, né? E nós alimentamos essa expectativa e chegamos a nos decepcionar. Na verdade, não é decepção com Deus, é decepção com aquilo que nos falaram a respeito dele. No quarto ponto, nós falamos sobre o Pai que nunca nos desampara. Apesar do nosso deslize, apesar da nossa queda, Ele não nos deixou a nossa própria sorte, assim, nos abandonou lá. Morram, vão, não. Então, todas as coisas nele são regidas por meio da graça, e é pela graça de Deus que hoje podemos estar aqui. É pela graça de Deus que todos nós vivemos. Não temos nenhum mérito, porque a sentença seria a morte, processo de transformação, porque Deus não desistiu de nós. Agora, o quarto, nós falamos de Deus como Pai que nunca nos desampara, é isso?
Esse é o quarto. O Deus que nunca nos desampara. Falamos daquele exemplo do filho pródigo, né? O filho foi, mas não é Deus que deixou de considerar o seu filho. Não é Deus que... Não, foi o filho que deixou de olhar para o pai. A distância aconteceu na cabeça dele, não na cabeça do pai. 5. O pai que se doa para gerar todas as coisas. O Deus que, assim como alguns teólogos afirmam, particularmente gosto do pastor Caio Fábio, quando ele diz que Deus, antes de dizer haja luz, ele disse haja cruz, que o Cordeiro já foi conhecido antes da fundação do mundo. E o Evangelho, Deus gerou todas as coisas a partir de um princípio, para que uma semente gere outras sementes e outras vidas, outros vegetais. É necessário que essa semente seja lançada na terra e morra, apodreça. Então, Deus começou todas as coisas com a sua própria semente, com a semente dele mesmo. Então, o Pai que se doou por todas as coisas, antes de gerar todas as coisas. Então, é isso aí. Na Bíblia, nós encontramos registros da história de Israel. É através da história de Israel que a gente consegue ver a forma como é que Deus se manifestou, como é que se fez conhecido, como é que ele fez surgir do nada o povo israelita, e como é que ele constitui um povo, né? Porque ele quis se manifestar a partir de um povo. Conforme nós vimos nos primeiros encontros, né? Primeiro houve a criação e Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança, e não havia necessidade naquela época do homem querer estudar a Deus, fazer cursos, mais cursos, seminários, mais seminários, ler a Bíblia. Não. Os mandamentos de Deus, ou o mandamento de Deus, estava no coração, estava na essência do ser humano. Cumprir a vontade de Deus era como... Era natural, era como respirar. Mas, devido a essa queda, nós nos perdemos. Nos perdemos de nós mesmos. Houve algumas consequências, como corrupção do ser humano. Nós nos dividimos em dois, né? Primeiro houve divisão entre Deus e o homem, né? Divisão das intenções, divisão do pensamento, divisão de propósito. A queda do homem trouxe a corrupção da nossa imagem e semelhança com Deus. Nós é como um computador que pegou vírus. Nós hoje não somos mais o que deveríamos ser. A santidade de Deus se tornou algo pela qual o homem deveria fugir. Você vê que não é Deus que correu contra o homem. É que quando Deus se aproximou do homem, o homem não se sentiu digno de se achegar. A vergonha, a culpa, a santidade de Deus causa a repulsa do homem. Não é Deus que vem ensinando, mas é a presença santa de Deus que se torna um incômodo para o homem, por causa da condição que ele se colocou. A outra divisão é a divisão do interior do homem, a divisão relatada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, 14 em diante. O apóstolo Paulo notou nele a lei espiritual, a lei de Deus nele, mas também notou a lei da carne, a lei do pecado nele. Então, homem, nós ficamos dicotômicos, ficamos divididos dentro de nós. Essa divisão não estava presente antes da queda. A outra divisão é do homem com a natureza, porque antes o homem trabalhava com a natureza, cooperava com a natureza
cooperava com o homem, mas a queda do homem trouxe uma guerra entre o homem e a natureza. Como Francis Bacon diz, com a queda, o homem perdeu a autoridade sobre a natureza. O homem perdeu o domínio sobre a natureza. E a outra consequência é sobre a morte. É a morte. Com o pecado, atraímos a morte para nós mesmos. Basta uma vez nascer, caminhamos todos para a morte. Não só a morte física, mas também a morte espiritual e a morte eterna. Um dia desses, se Deus quiser, falaremos sobre isso. Vai jantar? Fala. Ai, que fome. Ufa, até que enfim. Jantei funs com molho de frango e... Jantei funs com molho de frango e folha de... sei que... folha de abóbora. Muito bem. Dizer também que a nossa série O que Penso e Sinto sobre Deus, decidimos trocar esse tema com... Afinal, quem realmente é Deus segundo o Evangelho? Né? Isso responde à nossa questão, à nossa pergunta. Né? Quando o assunto é Deus, quais são as imagens que surgem na minha cabeça? Na verdade, o que nós queremos saber é sobre a verdadeira identidade, sobre como Ele se relaciona conosco. E a Bíblia é o livro da revelação da identidade do Pai, através dos tempos. Não só da sua identidade, mas a forma como Ele se relaciona com a sua criatura, com a sua criação. E nessa série esse é o nosso objetivo. Que tipo de relação Ele quer estabelecer conosco? E tentar desmistificar esse híbrido que muitas vezes somos induzidos a crer dentro de alguma religião. Não são todas, né? O quê? Não mexe. Então, no início, não havia necessidade de se estudar sobre Deus, sobre a verdadeira identidade sobre nosso Criador, porque bastava olhar para mim e você podia ver quem era Deus. Bastava olhar para um ser humano, uma imagem e semelhança de Deus, e você via o seu próprio Criador. Mas, hoje em dia, temos que estudar mesmo, né? Temos que ler a Bíblia, temos que meditar para se comunicarmos com o Pai, temos que orar, enfim. Mas não era assim no início. E nessa nossa série, afinal, quem realmente é Deus segundo o Evangelho, é muito importante a leitura de Hebreus capítulo 1, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Olha, antigamente o Pai nos falou para se revelar diante da humanidade, nos falou por meio dos pais, né, os profetas, pelos patriarcas, né, Abraão, Moisés, Elias e Moisés. Esses dois ícones do Velho Testamento. Elias aponta para a classe dos profetas. Moisés aponta para os livros da lei, para a Torá. Então ele falou-nos por meio dos profetas. E a nós, nestes últimos dias, nós dessa geração, nós da plenitude dos tempos, Ele nos fala pelo Filho, por meio de Jesus. Por quê? Porque nele, que Ele constituiu o herdeiro de tudo, de toda a sabedoria, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória, quer dizer, ele é a expressão exata da imagem de Deus. Conforme diz aqui,
o resplendor da sua glória, o brilho da sua glória. Se a gente olhar para Jesus, se concentrarmos, atentarmos para Jesus, nós entenderemos realmente quem é de fato Deus. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, daqui em diante nós vamos falar de Jesus, porque é através de Jesus que a gente vai ver, vai reconhecer quem de fato é Deus. Então não existe, você não aprende quem realmente é Deus, necessariamente lendo os profetas, para tirar lições de morais, né? Como muitas vezes a gente lê. É muito bom quando a gente vê a história de José e tal, a história de Moisés, como é que Deus agiu, como é a história de Elias, enfim. E eu tenho uma conclusão quanto a isso, quando faço uma leitura das nossas igrejas cristãs, principalmente Canhangá. Não sei se você já deu conta, mas pelo menos, né, eu, dentro das nossas denominações cristãs, pelo menos nas nossas igrejas pentecostais, a maior parte das vezes que é um seminário, um estudo bíblico, as mensagens são tiradas de histórias de Abraão, história de Isaac, história de Jacó, enfim. E a maior parte das vezes a gente lê alguma história e tira um monte de lições morais. Bom, nada de errado, tudo certo, não sou contra isso. Inclusive, acredito que com os homens do passado a gente tem muito que aprender também. Só que elas não são suficientes para a gente conhecer a Deus. Não tem nada a ver com... Não são suficientes para a gente conhecer a verdadeira identidade de Deus. Não é através de um acontecimento... Pode até ter indícios, né? Podemos até, mas não são muito, não nos ajuda muito a ver com clareza a verdadeira identidade de Deus. Bom, talvez para você lhe ajude, né? Tudo bem, respeitamos todas as opiniões, todas as diferenças. Mas a minha preocupação é que muitas vezes nós ficamos muito concentrados nas histórias para pegar apenas lições morais. E isso pode até nos ajudar a conhecer Deus, mas eu vejo que não é suficiente. Não é suficiente, porque isso faz mais discípulos de Moisés, cria mais discípulos de José, cria mais discípulos de Ruth, de Elias, né? Pessoas querem clamar para que o fogo caia, assim como Elias clamou. Então, mas o chamado do Evangelho não é para sermos necessariamente como Isaías, como o profeta Isaías, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram, né? O chamado de Jesus não é para sermos necessariamente como José, como Abraão, como Elias, como Isaac. Bom, temos muito que aprender com esses homens, né? São homens também sujeitos a fraquezas, mas não é suficiente. Não é suficiente para sabermos qual é a identidade de Deus. Por isso, o grande chamado do Evangelho é para sermos discípulos de Jesus Cristo. É para sermos seguidores de Jesus Cristo. A lei e os profetas apontavam para Jesus. O grande chamado do Evangelho é para sermos seguidores de Jesus, para sermos discípulos de Jesus. Eu não sou chamado a ser como profeta
Elias, que clamou até o fogo cair. O Evangelho não me chama para ser como Abraão, para ser como Isaac e Jacó, para ser como Daniel, para ser como não. O Evangelho me chama para ser seguidor de Jesus, para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. É por isso que a salvação, mais do que sair de um lugar para outro, mais do que ser livre do inferno para o céu, é sair de um estado de ser, segundo Adão, para outro estado de ser, conforme Jesus Cristo. Então esse é o grande chamado de Jesus. Conforme a nossa leitura, nós vimos que Deus nos falou através dos pais, né? Através da Torá, né? E Deus falou através da Torá e Jesus ressignificou a Torá no Sermão da Montanha, né? E vamos ver um dia pela qual nós poderemos falar sobre esse assunto, sobre a Torá ressignificada em Mateus 5, no Sermão da Montanha. E também poderemos falar um pouquinho sobre a revelação de Deus através dos profetas, né? O que os profetas apontavam, o que eles falavam, qual é a ênfase da mensagem dos profetas. Poderemos mencionar alguns profetas, né? Podemos selecionar alguns profetas para falar, né? Para falarmos, né, dentro dessa perspectiva sobre a identidade do Pai. E depois vamos seguir continuando em Cristo, tá bom? Em Cristo. Então, nos siga, né? Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal. Fique à vontade para comentar aí nos comentários, dar o seu ponto de vista do que você achou desse nosso vídeo, se você tem uma maneira de entender melhor o que nós lemos aqui hoje. Então fique à vontade, podemos interagir em caso de quisermos perguntar, termos uma interação mais direta, né? Nós podemos conversar isso no nosso grupo Reconexões pelo WhatsApp, tá bom? Meu contato, deixar aí. Então, é isso aí, gente boa. Deus nos abençoe. Boa noite a todos. E orem por nós. Oremos uns aos outros. Então é isso aí, gente boa. Fiquem na paz do Senhor. Tchau.